Olá! Você já imaginou morar em outro país e não falar quase nada do idioma local? Essa é uma realidade vivida por muitos brasileiros que moram no exterior. Esse é o assunto do Brasileiros no Mundo desta semana. A falta de conhecimento da língua local pode apresentar barreiras para brasileiros que vivem no exterior. Mas será que é fácil vencer essa limitação? Você vai ver agora o caso de uma brasileira que morou no Japão e conseguiu superar a dificuldade de comunicação, contando com o apoio de outras pessoas. Francês, alemão, inglês, coreano, japonês. A dificuldade em falar o idioma local pode trazer problemas no dia a dia dos brasileiros que moram no exterior, até mesmo em situações simples, como pedir informações na rua, alugar um apartamento ou mesmo fazer compras. Você chega num restaurante, aí tem uns pratinhos, né? Tudo na vitrine. Aí você chega lá, chama o garçom, vem cá, né? Aí você mostra. É isso que a gente sabe. Aí você fala, se você quer uma coisa, então você fazia um, né? Você quer duas, você fazia dois. A brasileira Neuza morou 13 anos no Japão. Quando foi para lá, tinha pouco conhecimento da língua. Trabalhou como massagista e teve dificuldades para se comunicar com os clientes. Mas ela contou com a ajuda de outros brasileiros. Tinha amigos que deixavam de dormir para me ensinar a falar, porque se não soubesse atender os clientes, né, não poderia trabalhar. Então, eu tive bastante ajuda de pessoas que já estavam há mais tempo e que já dominavam, né, a língua. Para este psicólogo, a ajuda de outros brasileiros é uma boa opção no começo, já que a pessoa que acabou de chegar ao país não conhece o idioma e as regras locais. Mas ele alerta para o risco de estar em companhia apenas de brasileiros. Esse suporte é necessário, mas com limites, para não se tornar um gueto, se viver num gueto. Não ficar preso em absoluto nesse tipo de suporte, de ciclo, né? Sem perder, e assim perdendo, a oportunidade de interagir com pessoas da cultura anfitriana. A massagista Neuza teve sorte, pois além de contar com a ajuda de outros brasileiros, ela teve apoio também dos japoneses. Quando vê que você não sabe, eles fazem tudo para te entender. Às vezes você quer ir num lugar e você escreve o nome do lugar, porque eles leem letras romanas também, né? Você escreve, aí fala, né? Que você quer ir daqui para aqui. Não tem outro jeito, é aprender mesmo. Existem maneiras informais para se ajudar, para se melhorar ou aprimorar no conhecimento de uma língua. Através de, por exemplo, música ou filmes, ou principalmente o que a gente chama de soltar a língua mesmo. Ou seja, não ter vergonha de falar uma língua que não português, mesmo falando errado. É preferível você fale errado e desenvolva aos poucos assim, do que não falar, do que ficar com essa barreira. Muitos brasileiros, quando chegam em outro país e não falam a língua local, buscam a companhia de outros brasileiros. Será que esse comportamento de viver em guetos atrapalha a integração dos imigrantes na comunidade local? Veja o que pensa o antropólogo Gustavo Menezes, que desenvolveu uma tese de mestrado sobre o assunto. Gustavo, a dificuldade com o idioma local é um fator para que os imigrantes se aglomerem em guetos? Olha, a dificuldade com a língua é sempre um problema importante, é um problema relevante na imigração. Com a língua, com a facilidade da língua, você vai ter mais acesso a empregos e a renda, que é o que a maioria dos brasileiros buscam quando vão para fora do Brasil. O fenômeno de imigração, de saída do brasileiro do Brasil, não é por guerra, não é por perseguição política, é por busca de renda. Não necessariamente de melhor emprego, porque normalmente eles vão até exercer atividades que seriam atividades que os próprios nativos do país que os acolhem não querem fazer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a maioria vai
para enfrentar empregos considerados subempregos. Muitas vezes é lavar pratos, trabalhar na limpeza, jardinagem e outros empregos que são difíceis, são duros, extenuantes e que normalmente não precisam da língua. Se eles tiverem a língua, aí sim eles podem até ascender e ter empregos melhores. Aqueles que têm língua vão muitas vezes poder ser garçom, por exemplo, né? Ou trabalhar com o público e vão ter mais facilidade ainda. Então a busca pela língua é importante, mas a falta da língua também não vai necessariamente destruir essa possibilidade. Quando eles chegam, eles ainda não têm essa facilidade. Então é na chegada onde eles têm essa formação normalmente de guetos. Como são esses guetos? Na verdade, não sei se esse seria o melhor termo, mas na verdade são reuniões de pequenas comunidades de origem. Não precisa ser do mesmo estado, na verdade tem que ser brasileiro, falar português. Existem registros de imigrantes que buscaram essa rede de apoio na comunidade portuguesa, por exemplo, justamente por ter a facilidade da língua. Então, a língua é um fator que agrega, né? Um fator agregante. Essa aglomeração, esse comportamento de se aglomerar juntamente com pessoas do mesmo país, isso é prejudicial ou ajuda os brasileiros? No primeiro momento ajuda, porque é essa rede que vai dar um conforto emocional até para essa pessoa que rompeu os laços com o Brasil. Mas ao longo do tempo que ele está lá, o imigrante que não busca aprender mais e construir relações com a cultura que o recebe, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque ele vai estar sempre fora, então ele não vai participar plenamente da vida social que tem aquele país. Pelo Facebook perguntamos: falar a língua local é fundamental para a integração e a adaptação dos imigrantes? O Tiago Prati, que mora na Itália, diz: se dominando a língua alguns direitos já são atropelados, imaginemos o que acontece com os direitos daqueles que são incapazes de argumentar e reivindicar. A Rosinete Pontes mora na Alemanha e comenta: não consigo formular frase nenhuma, apesar de já estar há 2 meses no curso intensivo, mas vou dando o meu jeito, nem por isso deixo de sair e fazer compras. Vamos a um rápido intervalo. O Brasileiros no Mundo volta já com dicas para melhorar a fluência em outro idioma. Mitos e dificuldades para se aprender um idioma. Veja agora o que pensa sobre esse assunto o linguista Kleber Silva, professor e pesquisador da Universidade de Brasília. Professor, existem idiomas que são mais fáceis para o brasileiro aprender? Olha, sobre essa questão de uma língua ser mais fácil, um idioma ser mais fácil, mais difícil, é uma questão bastante controversa, né? Por quê? Porque todas as línguas têm seu grau de complexidade, né? O que nós temos hoje, se nós falarmos sobre o viés linguístico, nós temos línguas que é muito mais próximo do português do que línguas que são um pouco mais distantes. Por exemplo, para nós seria muito mais fácil aprender o espanhol ou o inglês, que estaria muito mais próximo linguisticamente e culturalmente, do que aprender um russo ou o mandarim, por exemplo. Nós podemos aprender sim qualquer língua, né? O que vai depender mesmo é de o local que essa língua está, se está muito mais próximo da nossa língua ou não, e vai depender também das condições de uso que nós vamos ter para essa língua, ou seja, se o indivíduo se apropria dessa língua e se articula com essa língua no seu cotidiano. Quanto tempo geralmente uma pessoa demora para aprender um idioma? Olha, é outra questão que também existe algumas crenças que nós temos, por exemplo, né, de que uma pessoa ela gastaria 3 anos para aprender uma língua, 4 anos ou 5 anos. Essa questão do aprendizado de uma língua depende, primeiro, do próprio indivíduo que está aprendendo essa língua e, segundo, depende também das condições de uso dessa língua. Para você aprender uma língua, você tem que ter uma determinação, uma força de vontade para aprender essa língua, mas você também precisa de ter mecanismos, né, ou meios de uso dessa língua. Por isso seria muito mais fácil o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. As crianças aprendem um idioma mais fácil, mais rapidamente?
Uma criança tem mais facilidade para aprender uma língua estrangeira? Em que perspectiva? Na perspectiva de que algumas características que é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem, a criança ela já tem isso. Por exemplo, para você aprender uma língua estrangeira, você tem que começar a articular nessa língua estrangeira. Então a timidez ou a inibição que muitos dos adultos têm, a criança não tem. Então não é uma questão que a criança tem mais facilidade no ensino de uma língua estrangeira do que um adulto. É que as características que a criança abarca, que ela tem, são diferentes das características de um adulto, o que difere esse processo de ensino-aprendizagem. É possível falar um idioma sem o sotaque? Quando se fala sobre uma língua estrangeira, é impossível eu falar uma língua estrangeira sem um sotaque. Nós temos de pensar em falar uma língua estrangeira, ou falar o inglês, ou falar o espanhol, ou falar o português, de uma forma que a pessoa compreenda o que você está dizendo, né? E essa compreensão, ela não se dá por meio da negação da sua própria identidade étnica, ou linguística, ou cultural. Quer dizer, eu negar meu próprio sotaque para eu articular na língua do outro, mas é falar da forma que você acha que tem que falar, mas o outro compreender o que você quer dizer. Eu acho que essa é a premissa básica, né, para a comunicação. E se você quer melhorar a fluência em uma língua estrangeira, anote aí algumas dicas. Para aprender ou aperfeiçoar um idioma, é preciso ter o máximo de contato possível com a língua. Não tenha medo de errar, converse com a população local, assista TV, ouça rádio e utilize todas as ferramentas da internet. Assista filmes na língua que está aprendendo, primeiro com legenda no próprio idioma e depois sem legenda alguma. E sempre que tiver dúvidas, consulte o dicionário. E pelo Facebook perguntamos: falar a língua local é fundamental para a integração e adaptação dos imigrantes? O Leandro Fernandes mora na Espanha e diz: faço o intercâmbio e mesmo na universidade, quando tinha dúvidas, não perguntava por não saber formular uma frase em espanhol. Mas com o tempo você aprimora o idioma e se integra. A Irineia Kyoko mora no Japão e comenta: sofri demais, ri demais por pronunciar errado, ri demais por comprar mercadorias pensando ser uma coisa e era outra. Hoje já consigo me comunicar um pouco e isso me traz paz e felicidade. E o brasileiro Jim Jones, que mora na Alemanha, conversou com a gente por telefone. Veja o que ele fala sobre a importância de se falar a língua local. Olá, meu nome é Jim Jones, eu moro em Münster, na Alemanha, já faz 2 anos. Sou estudante de mestrado. Eu acredito que o idioma é essencial para a integração do estrangeiro, porque o não conhecimento do idioma aqui gera imensas barreiras que você só tem ideia de realmente o quão difícil elas são quando você já está no país. Todos que vêm para a Europa têm a ideia que todo europeu fala inglês, que isso é lenda. Você, num país que não é de língua inglesa, só falando inglês, você não consegue fazer tudo. Eu, ainda bem que assim que vim para a Alemanha, eu já falava um pouco de alemão, mas mesmo assim eu pude vivenciar muitas pessoas que tiveram problemas imensos, problemas de comunicação, problemas com o banco, uma carta que você traduz errado, e até a própria integração na cultura alemã, que por ser um povo um pouco mais fechado, o não conhecimento do idioma deles já meio que isola o estrangeiro nesse aspecto. E no próximo bloco, a agenda cultural e o depoimento de quem já morou no exterior. Voltamos já! E chegou o momento da agenda cultural. Quem está na Inglaterra não pode perder a exposição do fotógrafo Geraldo de Barros. O trabalho do fotógrafo Geraldo de Barros pode ser conferido de 18 de janeiro a 7 de abril no The Photographers Gallery, em Londres, na Inglaterra. A exposição What Remains reúne imagens das séries Sobras e Fotoformas. As duas séries são compostas por colagens feitas no início e no fim de carreira do artista, que morreu em 98. Geraldo de Barros é considerado um importante nome do movimento concretista brasileiro. As imagens do artista se formam a partir da desconstrução e da reordenação de elementos, criando uma nova composição. Exposição What Remains,
de 18 de janeiro a 7 de abril na Inglaterra. Fique ligado. E quem gosta de fotografia e está em Portugal pode ver a exposição do brasileiro José Medeiros. Exposição fotográfica de José Medeiros em Portugal. A mostra do artista reúne cerca de 190 fotografias divididas em 2 espaços de Lisboa. Confira as datas e os locais. Inaugurada em 16 de janeiro, a exposição Crônicas Brasileiras pode ser vista até o dia 5 de abril, na Fundação Portuguesa das Comunicações. O trabalho é dedicado às origens da cultura brasileira. Imagens do candomblé, do Nordeste e de índios do Xingu fazem parte da mostra. O trabalho do fotógrafo também pode ser conferido na exposição O Rio é uma Festa, no espaço BES Artes e Finanças, até o dia 5 de abril. Na mostra está o olhar crítico do fotógrafo sobre o Rio de Janeiro festivo e despreocupado dos anos 40 e 50. Exposições fotográficas de José Medeiros, até o dia 5 de abril em Portugal. Fique ligado. Quem também enviou um comentário pelo Facebook foi a brasileira Ewan, que mora na China. Ela diz: vivo em Macau e não domino cantonês. Sou voluntária em uma ONG e muitas vezes sou a única pessoa no escritório que poderia atender o telefone. Ajudaria muito falar o idioma local. Já a Débora Copelli, que morou na Itália, diz: falar a língua local é muito importante, mas faço um pedido a todos os brasileiros. Fale sempre português em casa com os filhos nascidos no exterior. A nossa língua é o nosso maior orgulho. No Viajantes desta semana, o entrevistado é o publicitário Leandro Naves. Ele morou em Barcelona, na Espanha, e conta pra gente como foi essa experiência e revela curiosidades do lugar. Sou Leandro Naves Cavalcante, eu morei em Barcelona, na Espanha, durante 1 ano. E fui lá para fazer um curso de marketing e gestão esportiva. Ganhei uma bolsa de estudos da Fundação Carolina e isso por si só já me deixou bastante contente de poder passar um tempo em outro país, conhecer, fazer o curso que eu queria e não pagar nada. Mas o melhor de tudo foram as pessoas que eu conheci. O conteúdo foi muito bom, você absorve muita coisa, você conhece a visão de outro país, mas o importante foram os amigos que eu fiz, que são vários deles eu tenho até hoje. Então o importante é que você vá para o país e tente se integrar ao máximo possível até onde eles deixam, na cultura deles. Viver, comprar onde eles compram, andar por onde eles andam e visitar os lugares que eles visitam. Então, a partir desse momento, você começa a se sentir uma pessoa de lá. E aí você começa a conhecer a realidade deles, você começa a olhar um pouco com o olhar que eles olham. Eu morei num país, numa cidade, na verdade, que era uma região separatista, né? Eles têm a forma deles de pensar e você deve aceitar isso, porque a forma deles não é a sua. E uma coisa que eu achei interessante foi que eu fiz uma viagem para a final da Eurocopa de 2008, onde jogou Espanha e Alemanha, a Espanha acabou ganhando. E eu voltei logo no dia seguinte da final da Eurocopa. E uma das coisas mais curiosas era que os jornais que circulavam em toda a Espanha dizia "somos campeões", isso na página principal. E os jornais da Catalunha esportivos diziam "sois campeões". Então quem ganhou foi a Espanha, não foi a Catalunha. Então isso é uma coisa bastante interessante, que é um país que vive junto, mas que eles têm ideias separadas. E o Brasileiros no Mundo fica por aqui. Sugira um tema para o programa, envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil, onde você estiver.